Hoje nós vamos começar uma jornada de 4 domingos, através do livro de Abacuque, que talvez seja um dos menores livros do Antigo Testamento, mas um dos mais poderosos. São apenas 3 capítulos, mas 3 capítulos profundamente poderosos. E o que Abacuque tem de pouco conhecido, às vezes a gente não sabe nem abrir Abacuque na Bíblia, né? O pastor fala assim, Abacuque, onde é que é isso mesmo? O que tem esse texto de pouco conhecido, ele tem de atual, ele tem de contemporâneo. Ler Abacuque, ouvir Abacuque, nos dá a sensação de que a gente está ouvindo um profeta do século 21. Falando sobre dilemas do século 21, falando sobre temas que estão nos traspassando durante esse período que vivemos. Por isso, eu estou muito animado para poder navegar com vocês através do livro de Abacuque. Não somente por causa desse aspecto atual, poderoso do livro de Abacuque, mas porque o livro de Abacuque ele tem sido um livro que é objeto do meu estudo desde os primórdios da minha formação acadêmica na teologia. Então, desde que nós começamos a Urbana, eu estou tentando inventar uma desculpa para a gente estudar Abacuque juntos. Porque este é um livro que está no meu coração, esse é um livro que tem sido objeto da minha reflexão por anos. Então, este movimento de navegar através do livro de Abacuque, para mim, me alegra muito. Me deixa muito feliz. Porque eu tenho certeza que este profeta, esse ilustre desconhecido, ele tem muito a nos ensinar, ele tem muito a nos falar. E a abordagem que nós estamos tomando para essa série é esta que você está vendo aí. Nós intitulamos essa série de O Deus Ilógico. E eu sei que isso deve ter provocado, porque eu recebi algumas mensagens, a gente soltou a arte no domingo passado, hoje de novo a gente falou da série, e aí já recebi as mensagens, como assim, pastor? Deus ilógico? Primeiro sermão, Deus apático? Em dias em que o pessoal está falando de atualizar a Bíblia, que o pessoal está falando de outras polêmicas, eu sei que isso talvez esteja provocando você, esses títulos que nós estamos colocando. Mas deixa eu tentar explicar para você o que nós queremos dizer com este Deus ilógico. Quando a gente fala de um Deus ilógico, a gente não está falando que Deus ele não pode ser compreendido por nós. Nós cremos na revelação da palavra de Deus e cremos que Deus falou a nós de maneira que somos capazes de entender. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que este Deus revelado, este Deus que fala abertamente, também é um Deus escondido. A teologia tem uma expressão chamada Deus abscônditos, que fala do aspecto de que, embora o que Deus tenha revelado a nós seja verdadeiro, seja para nós objeto da nossa reflexão e tenha o fim da nossa transformação, Deus também é muito mais do que aquilo que Ele só revelou a nós. Deus transcende a nossa teologia, Deus transcende as nossas convicções, Deus é o que Ele disse para nós que Ele é na Sua palavra, mas muito mais também do que Ele disse para nós em Sua palavra. Deus é aquilo que Ele diz para nós em Sua palavra, mas o seu ser, a sua natureza divina, ela não está enquadrada ou recebeu fronteiras estabelecidas pela revelação. Nós temos um Deus que se revela a nós, mas Ele é tão grande, Ele é infinito, Ele é eterno, e a nossa teologia não consegue esquadrinhar totalmente o Senhor. E porque Deus ele é grande, Ele é infinito, a ponto de transcender as nossas convicções, a ponto de transcender as nossas cartilhas batistas, a ponto de transcender aquilo que nós cremos a partir da revelação, Ele age muitas vezes de maneira que a gente não consegue entender. E este é o grande dilema desse profeta.
Quando você olha para o livro de Abacuque, você vai descobrir que Abacuque é um profeta que está em crise. É um profeta que, embora seja alguém que conheça profundamente a palavra de Deus, conheça a aliança, saiba dizer teologicamente quem Deus é, esse é um profeta que fica angustiado quando vê Deus agindo de maneira que contraria aquilo que ele espera, aquilo que ele tem de convicção, aquilo que ele entende da teologia. Por isso, Deus ilógico. Por isso, um Deus que contraria, às vezes, as nossas ideias, as nossas convicções, a nossa teologia, a nossa cartilha religiosa, a nossa convicção denominacional. Por isso, esse texto ele está dividido em, basicamente, um diálogo. Hoje nós vamos ver a primeira parte deste diálogo que Abacuque tem com Deus. Abacuque decidiu conversar com Deus e falar: Deus, eu não estou entendendo não. Eu estou vendo uma série de coisas acontecendo e eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Abacuque esperava que Deus fosse chegar para ele e falar assim: não, Abacuque, deixa eu te explicar. Deus não se explica para Abacuque, Deus simplesmente fala o que ele vai fazer. E aí isso piora ainda mais a situação de Abacuque. O segundo movimento de diálogo é: Senhor, eu falei contigo, tu me respondeste, agora piorou. Você já teve essa sensação na tua vida? De acontecer alguma coisa na tua vida, aí Deus fala assim: fica tranquilo, eu vou fazer isso. Você fala: não, peraí, Senhor. Piorou aqui, Senhor. Aqui da perspectiva, debaixo do sol, a coisa não está batendo, não está fechando. Aí Deus responde mais uma vez ao Abacuque. E aí ele não se preocupa em responder os porquês de Abacuque, ele se preocupa em dizer quem Deus é para Abacuque. E então o livro de Abacuque fecha com um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Porque nesses diálogos, Abacuque sai de uma realidade de alguém que não consegue compreender a Deus para a realidade de alguém que louva profundamente a Deus. Ele sai do temor, da angústia, da dúvida para a adoração. E esse é o movimento que eu quero propor para você nessa série. Um movimento em que nós vamos angustiar com Abacuque, ouvir uma resposta que a gente não gostaria de ouvir muitas vezes, lidar com aquilo que Deus está falando com a gente, que eventualmente não se adequa às nossas ideias e às nossas convicções. Mas para sermos lembrados de quem Deus é, e por isso terminaremos essa série dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto o fruto da videira minta, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque esse é o Deus que professo. Esse é o movimento do coração de Abacuque. E em 5 minutos de introdução, você já tem uma introdução de todos os 3 capítulos de Abacuque. Hoje quero lhes falar sobre esse Deus que aparentemente é apático. Olha comigo o versículo 2 do capítulo 1. Abacuque está dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que me tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Abacuque, ele começa este livro indignado com Deus, com raiva. O uso das expressões hebraicas aqui de Abacuque no texto original é um uso que comunica alguém que está profundamente indignado com o mal que está diante dos seus olhos. Ele olha para a sua nação, e aqui ele está se referindo à nação de Judá. Nos dias em que Joaquim era o rei de Judá,
Depois que Salomão entregou o trono para o seu filho Roboão, houve uma divisão no Império Israelita. E então Roboão ficou com 2 tribos lá no sul, cuja capital era Judá, nós chamamos isso de Reino do Sul. E aí o Roboão reinava em Jerusalém, e ele reinava sobre duas tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Este era o Reino do Sul. Um indivíduo usurpador, chamado Jeroboão, ele tomou as outras 10 tribos e rachou o império. Até que Deus ele decide julgar esse reino do norte, que começou a partir de Jeroboão, pelo Império Assírio. E o Império Assírio destruiu completamente o reino do norte. E nos dias que Abacuque está profetizando ali em Israel, ali em Judá, já tinha passado mais ou menos 1 século que o reino do norte já tinha sido destruído pelo Império Assírio. E agora está lá um pequeno reino, aquilo que tinha sobrado da glória dos dias de Davi, da glória dos dias de Salomão, era um pequeno reino que já era vassalo das grandes potências mundiais da época. E então ele olha para aquela sociedade, ele olha para aquele país, ele olha para aquela nação, ele fala: a gente não entendeu nada. Nós estamos vivendo o caos. Abacuque faz um diagnóstico da sociedade. Isso eu quero chamar de uma espiritualidade realista. Abacuque não é um alienado que fica ouvindo gospel o dia inteiro no YouTube. Abacuque não é um indivíduo que fica lá só lendo livro gospel. Abacuque não é um indivíduo alienado. Abacuque é alguém que tem os olhos muito atentos àquilo que está acontecendo na sociedade. Ele usa expressões muito fortes quando ele faz essa análise da sua sociedade. Ele diz: Senhor, eu estou gritando violência. Tem gente morrendo no farol por causa de R$10, Senhor. Senhor, a injustiça prevalece, o opressor vem sobre o oprimido, a coisa está bagunçada, Senhor, a lei se afrouxa, ninguém mais leva a sério, o Supremo Tribunal da nossa nação é uma palhaçada. Uma justiça frouxa, opressão sobre o vulnerável, imoralidade, carnalidade. Somos uma nação entregue ao caos. Você não está vendo isso, Senhor? A gente não se ofende mais com essas coisas, meus irmãos. Porque a gente criou uma subcultura chamada gospel, evangélica. E aí a gente não olha mais para as páginas dos jornais e não relaciona mais a nossa fé com aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente não tem mais nada a dizer sobre os desmandos dos nossos governos. A gente não tem mais nada a falar sobre aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente é um monte de crente que fala assim: não, eu sou cidadão do céu, se esquece de ser cidadão da terra e fica ouvindo gospel o dia inteiro no Spotify. Sem se preocupar em como a sua fé se relaciona com aquilo que está diante dos seus olhos. Sem ter uma espiritualidade realista. Abacuque é um profeta cuja espiritualidade é profundamente realista. Abacuque é um profeta que olha para a sua realidade e ele tenta relacionar aquilo que ele crê com aquilo que ele está vendo. E, meus irmãos, o caos ele é um problema para todo aquele que professa fé num Deus soberano e bom. O caos não é um problema para o ateu. Não é um problema para aquele que nega a existência de Deus. Porque o ateu tem uma resposta muito pronta para o caos, para a doença, para a morte. Ele vai dizer: sua avózinha pegou câncer porque deu um probleminha aí no processo evolutivo, aí ela pegou câncer.
O sistema de governo humano ele é corrupto por causa das relações sociais, os contratos sociais que produzem isso daí no homem. O mundo está debaixo de um sistema que ele puxa para o caos e não para a ordem. Então o caos se explicou. Agora, se você crê num Deus bom, que é soberano e todo benevolente, aí você tem um problema para lidar com ele diante do mal, diante do caos. Porque certamente na faculdade vão chegar para você e falar assim, mas peraí, você não acredita num Deus bom? Num Deus que é soberano? Num Deus que odeia o mal? Por que tem uma criança que é estuprada e engravida com 10 anos de idade? Por que o político ele foi solto, sendo que acharam no apartamento do cara 50 milhões de reais na mala? Por que esse tipo de coisa acontece, ô crente? Aí a gente baba, né? Porque a gente não tem uma resposta para isso. A maioria de nós não estamos preparados para responder esse tipo de dilema, porque a gente está acostumado a ser evangélico alienado e não lidar com a realidade, não responder à realidade. Aí vem o professor de filosofia na faculdade e engole a gente. Vem o par no trabalho na empresa e engole a gente. E Abacuque, ele está incomodado justamente porque há uma incongruência aqui sim. Um Deus soberano, um Deus bom, um Deus santo, como ele pode estar deixando passar uma situação como essa? Essa é a indignação abacucana, essa é a crise desse homem. Se você crê num Deus bom, se você crê num Deus que é todo amoroso, se você crê num Deus que é todo poderoso, o mal é um problema para a gente. O caos é um problema para a gente. Agora, se você crê que a gente está num processo eterno evolutivo e que as coisas estão entregues ao acaso e às forças da contingência, você não tem um problema diante do caos. Agora, se você crê e afirma num Deus que intervém, e este Deus bom e todo-poderoso, você está diante de um dilema. E Abacuque está diante desse dilema. Ele tem uma espiritualidade realista, porque ele está querendo correlacionar aquilo que ele professa com aquilo que ele está vendo diante dos seus olhos. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Abacuque usa uma palavrinha hebraica aqui sensacional. Ele diz assim: até quando gritarei a ti violência? Não sei se você já ouviu falar do grupo terrorista Hamas. É justamente essa palavra hebraica que aparece aqui. Quando eu grito para ti, Senhor, Hamas! Fecha parênteses. Sem que tragas salvação. Sem que traga salvação. A expressão hebraica aqui, que é traduzida por salvação na NVI, é o verbo de onde a gente tira o nome de Jesus Cristo em hebraico, Yeshua. Note, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que Abacuque, diante do caos, ele entende que o redentor do caos é o Senhor. A redenção do caos é o Senhor. Ele espera a redenção do caos do Senhor. Não de Joaquim, não do Império Assírio ou do Império Babilônico que está se levantando nesse contexto histórico. Ele espera a redenção da sua nação. Ele diz: a salvação, Senhor, vem de ti. E o que me deixa angustiado é o fato de que eu estou vendo o caos e o Senhor não nos redimiu, o Senhor não nos salvou, o Senhor não tratou a situação. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos a 2 semanas das eleições. E na época da eleição a gente é tentado, ou a gente consegue observar o caos, né? A gente é lembrado, porque na hora de escolher um candidato, o candidato vem falar assim: está um caos, eu sou a solução. Está uma bagunça, eu vou resolver o problema.
Uma verdadeira pandemônio nessa sociedade, nesse município. Vota em mim que eu sou o Redentor. Vota em mim que eu sou a solução. Abacuque diz, diante do caos social, o que resolve não é a figura política humana, não é o partido político, não é o programa de governo. O que resolve é a salvação que vem do céu. Ah, pastor, então você está me dizendo que a gente tem que ser alguém que não tem inclinações políticas ou convicções políticas? Não, não estou dizendo isso. É perfeitamente legítimo você ter convicções políticas, você ter a sua inclinação acerca do que você entende como ser a melhor maneira de gerir um município ou uma cidade. Mas a esperança cristã, ela nos deixa muito claro uma única coisa. O Redentor dos nossos municípios, da nossa nação, não é o candidato que vai pedir o teu voto. O Redentor é Jesus. Um bom governo, ele pode fazer coisas bacanas, ele pode melhorar a situação, mas sempre será uma ação paliativa. Redenção, só Jesus pode oferecer. Um município ser completamente redimido da corrupção, do caos, só Jesus pode fazer isso. O político que está entrando já na tua casa pela TV ou pelo rádio ou pela internet e dizendo, eu sou o Redentor, ele é um falso Messias. Cuidado com esses que vêm numa proposta redentiva e dizem assim, eu sou o teu Redentor, o meu plano de governo é a nossa redenção. Cuidado com esses. A palavra de Deus chama esses indivíduos de anticristos. A palavra de Deus chama esses indivíduos de bestas que emergem do mar. Apocalipse no capítulo 13. E esses indivíduos, eles são uma paródia satânica do verdadeiro Messias. E esses indivíduos transformam o voto numa paródia satânica da adoração. O verdadeiro Messias, aquele que redime uma nação entregue ao caos, não é Lula livre, não é Bolsonaro, não é o que está se vendendo para você como candidato a prefeito ou vereador. Aquele que redime uma sociedade, uma nação de maneira completa, absoluta, é só o Senhor Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. Por isso que Abacuque ele diz, Senhor, eu grito violência. E por que o Senhor não salva? Porque só o Senhor salva. Só o Senhor redime uma sociedade caótica. Só o Senhor redime um mundo em que as pessoas estão morrendo por R$10 no farol. Um mundo onde as nossas crianças estão sendo abusadas. Um mundo onde o sistema ele é corrupto e o pecado é estrutural. Um mundo onde as coisas estão totalmente de cabeça para baixo. É só o Senhor que pode fazer alguma coisa. E por que o Senhor está apático em relação a isso? A angústia de Abacuque é fruto de uma convicção de que só Deus pode resolver o problema. Vote, mas não devote. Seja um ateu político. Não creia em falsos messias. Um bom político ajuda. Um bom político pode fazer diferença. Um plano de governo pode amenizar, um bom plano de governo pode amenizar o caos. Mas nunca redimir. Só há um Redentor. E ele não subiu a rampa do Planalto, ele não vai não vai entrar na prefeitura dos nossos municípios aqui do Grande ABC. O nosso Redentor está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Espiritualidade realista. Agora, Abacuque não tem só uma espiritualidade realista. Ele tem uma espiritualidade robusta. Corajosa, porque Abacuque, ele questiona o Senhor. E por espiritualidade corajosa e robusta,
Eu quero fazer um parêntese e tentar explicar para você uma coisa. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente normalmente olha para a igreja e olha para o mundo evangélico, olha para os nossos pastores ou para os nossos líderes, somente como aquele que vai responder às nossas curiosidades teológicas, não é? A gente chega no pastor e fala, pastor, Adão tinha umbigo? Pastor, qual que é o sexo dos anjos? E aí a gente fica preocupado como evangélico, muitas vezes alienado, a gente fica preocupado em fazer perguntas idiotas. Eu sou professor de seminário, gente, desde 2009. Não, minto, 2007. São 13 anos lecionando já teologia para todo tipo de gente. E o primeiro anista de um seminário teológico, ele é muito engraçado. Porque ele veio da igreja com aquelas perguntas que o pessoal faz, eleição livre-arbítrio, Adão tinha umbigo, quem é que era a mulher com quem Caim casou, e essas coisas todas que crente evangélico faz live para responder isso, né? Porque a gente é um grupo de pessoas alienadas, e a gente não tem uma espiritualidade realista, a gente não sabe fazer pergunta. A gente faz perguntas tolas. A gente tem questionamentos idiotas. Abacuque, ele faz perguntas importantes. Ele sabe questionar o Senhor e ele pergunta. Ele bota na mesa e fala, Senhor, você não está vendo? O que eu estou querendo dizer para você é que ter uma espiritualidade robusta nos mostra o que a gente tem que perguntar de fato para Deus. Ter uma espiritualidade robusta nos aponta as dúvidas que realmente valem a pena ser respondidas, e não se Adão tinha umbigo ou não. A asa do querubim era o quê, pastor? Era de pena ou era de uma outra coisa? Isso daí eu ouvi uma vez de um seminarista. Estava eu dando aula lá sobre Isaías, no capítulo 6, a visão da glória do trono de Deus, e aí então o texto fala para nós, né, que na presença do Senhor os querubins estão. E Isaías nos diz que cada querubim tem 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e com 2 voam. Aí o seminarista vira para mim e fala assim, pastor, essa asa é de pena? Essas são as perguntas que os evangélicos estão fazendo para o Senhor. Indivíduos com espiritualidade robusta, eles sabem aquilo pelo qual vale a pena gastar umas pestanas. Eles sabem as perguntas que realmente valem a pena ser respondidas e as dúvidas que realmente importam. Por isso que Abacuque chega e fala, Senhor, eu estou com um problema sério aqui. Porque professaram um Deus bom, professaram um Deus todo-poderoso, professaram um Deus santo. Olha o versículo 12, ele diz assim, Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Tu não és um Deus santo, tu não és um Deus eterno. Então, a tua santidade, ela é incongruente com a tua apatia. A tua santidade, a tua eternidade, o teu poder, não rima com essa apatia tua diante do mal. Isso é pergunta que vale a pena ser feita. Isso é oração que vale a pena ser feita. Isso é angústia que vale a pena colocar na presença do Senhor. Porque quando a gente começa a lidar com a realidade e tem uma espiritualidade robusta, a gente ora orações que valem a pena, a gente ora por coisas que são importantes, a gente não fica pedindo 6 números da Mega Sena, a gente pergunta para o Senhor coisas que valem a pena serem perguntadas. Só que crente alienado que fica ouvindo gospel no Spotify o dia inteiro pede 6 números na Mega Sena para o Senhor. Senhor, acumulou, me dá 6, deixa eu sonhar com 6 números. E essas risadas são as risadas da identificação. Porque é isso que eu ouço. Pastor, é pecado eu orar, pedir para sonhar com 6 números da Mega Sena? Falei, você não tem nada melhor pelo que orar? Será que a tua espiritualidade ela é raquítica o suficiente para você orar pedindo 6 números? Você não tem um pouquinho mais de robustez espiritual para ir diante do Senhor e questionar coisas, fazer perguntas que realmente valem a pena perguntar, colocar diante do Senhor e derramar o teu coração dúvidas e angústias que realmente valem a pena
questionar e derramar diante do Senhor? Espiritualidade robusta, que questiona, de fato. Fala, Senhor, tem um problema aqui. E só tu podes responder. Agora, note que Abacuque ele não está bancando o outro lado. Você tem o religioso alienado, que pergunta para Deus os 6 números da Mega Sena, mas você tem aquele espertalhão racionalista que fica questionando tudo da fé. Não sei se você conhece. Jovem universitário. Jovem universitário é assim. Os ministérios. Graças a Deus eu passei da fase de ser pastor de jovens. Porque se tem uma coisa que dá uma canseira é ficar recebendo jovem lá de 18 a 23, 24 anos que está na universidade. Aí ele lê Rousseau, ele lê Immanuel Kant, ele lê algum filósofo aí importante da história. Aí ele vem fazer aquelas perguntas tipo inteligentão. Ó, pastor, como eu sou inteligentão. E aí, Deus, nesse processo? Não. Abacuque também não está bancando esse inteligentão, racionalista. Ele é alguém que está lutando com Deus de maneira fiel. Porque Abacuque, ele não está escrevendo no seu blog, bancando uma de inteligentão, por que o cristianismo vale a pena, por que as coisas estão acontecendo assim assado. Abacuque está orando. Ele não está escrevendo no blog, ele não está fazendo uma live bancando um inteligentão e questionando o Senhor coisas graves. Ele está orando. Em outras palavras, o que Abacuque está dizendo é: Senhor, se não estou conseguindo analisar e explicar a realidade contigo, é absurda a ideia de tentar entender a realidade sem você. Se não estou conseguindo lidar com a realidade contigo, é absurda a ideia de te abandonar e tentar reentender o que está acontecendo sem você. Por isso, Senhor, eu clamo e grito violência, mas tu não me ouves, tu não me salvas. Parece que tu estás de olhos fechados, parece que o Senhor é um Deus apático. Mas essa é a luta de um fiel. Essa não é a luta do inteligentão, nem a luta do alienado. Essa é a luta do indivíduo que é fiel. E ele dobra os seus joelhos e fala: Senhor, tem que vir de ti a resposta. Porque, ainda que eu não esteja entendendo, é absurda a ideia de tentar entender a realidade sem que o Senhor esteja na equação. Por isso eu dobro os meus joelhos, clamo, grito, questiono. Porque é o Senhor que vai responder. É a luta do fiel. Não é a retórica do inteligentão ou a idiotice do alienado. E Deus responde. E se você olhar do versículo 5 até o versículo 11, você vai ver Deus descrevendo o que ele vai fazer. O texto diz para nós que Deus ele vai levantar um povo. Talvez a sua versão fale dos caldeus. A NVI já traduziu, falou dos babilônicos. Versículo 5 diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônicos. A resposta de Deus, ela é absolutamente fora da caixa para o Abacuque. Porque Abacuque chega para Deus e diz assim: Deus, injustiça, violência, caos. A resposta de Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar mais injustiça, mais violência e mais caos. Vou mandar os babilônicos e eles vão passar a régua. Vou mandar um povo mais violento do que vocês. Vou mandar um povo mais imoral do que vocês. Vou mandar um povo que torce a justiça muito mais do que vocês. E essa é a minha resposta para você, Abacuque. Hã? Esses babilônicos, eles riem da justiça. Eles tiram um sarro dos reis.
Esses babilônicos, eles marcham e tremem a terra. Eles andam. E a coisa acontece de maneira completamente caótica. Porque o versículo 11 diz assim: eles passam como vento e prosseguem, e eles têm por Deus a sua própria força. A gente vai lidar com a angústia de Abacuque depois de ouvir essa resposta. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para o fato de que quando Deus responde a Abacuque, Ele responde a Abacuque de maneira completamente ilógica. Olha aí, Senhor. Beleza, entendi. A gente é uma tribo aqui, um resto de um império que está no caos, mas você vai usar um povo pior que a gente para punir a gente pelo nosso mal? Você vai usar uma nação pior que nós, vai querer nos purificar usando um instrumento que é mais sujo do que a gente? E Abacuque responde, e tem angústia, já garanto para você, próximo sermão. Mas a pergunta que se levanta é por que Deus então responde dessa maneira? Quero propor para você uma coisa muito simples. E é o terceiro ponto desse sermão. Deus, ele está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu sou indomável. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Eu não vou me adequar à tua agenda. Eu não estou contido nas grades dos teus critérios. Porque eu vou agir soberanamente. Esse Deus indomável, ele tem uma perspectiva completamente diferente da perspectiva de Abacuque. Note que Abacuque, ele está preocupado com a sua naçãozinha, com o seu reinadinho, ele está preocupado com o seu povinho. Aí vem Deus, no primeiro versículo da sua resposta, ele diz assim: olha para as nações, Abacuque. Eu não sou um Deus tribalzinho que fica cuidando de um povinho, que cuida das coisinhas pequenininhas, que só fica que se preocupa só com as suas coisinhas particulares. Eu não estou somente preocupado com as tuas coisinhas particulares, Abacuque. A minha perspectiva, ela é universal. Abacuque olha para as nações e veja o que eu estou fazendo, porque a tua perspectiva ela é local, ela é microscópica, a minha é universal, macroscópica. Enquanto você está olhando só para a tua falta de dinheiro, enquanto você está olhando só para o teu caos particular, ai meu Deus, o meu filho, ai meu Deus, o meu trabalho, ai meu Deus, a minha carreira, ai meu Deus, os meus diplomas, ai meu Deus, a minha mulher. Vem Deus e está dizendo assim: Abacuque, eu trato particularidades, mas eu não estou contido nessas particularidades. Olhe para as nações e veja uma coisa simples: eu sou soberano sobre todas as coisas. E vou agir de tal maneira que se alguém contasse para vocês, vocês não iam acreditar. Vou agir de tal maneira que se alguém viesse antes dizer para vocês o que eu ia fazer, o pessoal ia falar: não, impossível. Imagina, de jeito nenhum. Deus mandar esse povo sujo aí para limpar a gente, impossível. Abacuque, eu sou indomável e eu transcendo as tuas particularidades. Abacuque, eu sou indomável e eu não vou me permitir ser encastelado pelas tuas convicções batistas. Eu não vou permitir ser encastelado pelos teus mimos particulares. Eu não vou permitir ser alguém que é simplesmente usado para fazer microgerenciamento dos detalhes da vida humana. Porque eu não sou servo das tuas conveniências, Abacuque. Eu não sou servo das tuas dúvidas, Abacuque. Eu não estou de quatro diante das tuas categorias de pensamento, Abacuque. A minha perspectiva ela é muito maior do que a sua. Portanto, Abacuque, não é sobre porquê, mas é sobre quem. Não é porque, Senhor, você está permitindo isso,
Mas isso é sobre quem? É sobre as tuas dúvidas? É sobre o teu dinheiro? É sobre o teu salário? É sobre o teu caos particular? Ou é sobre a minha glória estendida sobre toda a terra? E meus irmãos, se Deus tiver que escolher entre a glória dele e as minhas particularidades, pelo nosso bem, ele vai escolher sempre a sua glória. Para a nossa graça, ele sempre vai escolher a sua glória. Olhe Abacuque para as nações. Muda a perspectiva, camarada. Porque eu estou fazendo algo tremendo. Olha, tira o olho das tuas particularidades e olha para o todo, porque eu estou agindo na tua história, não para tratar as tuas dúvidas, mas para fazer o meu nome glorificado. Porque, meus irmãos, é sobre a glória de Deus. Não é sobre ser respondido ou ser alguém que vai ficar brigando com Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que é legítimo lutar de maneira fiel e piedosa com o Senhor. Mas mais legítimo do que isso é se permitir ser vencido por Ele. É se permitir ser derrotado por Ele. É questionar o Senhor. É falar, Senhor, não está vendo? Senhor, você não está vendo esse caos? Você não está vendo essa bagunça? Mas, Senhor, a melhor resposta que eu posso receber de Ti é ser literalmente abatido por Ti na minha razão. É literalmente ser alguém que é humilhado por Ti. Eu quero ser silenciado por Ti. Que a Tua glória me silencie. Que a Tua glória apazigue as minhas dúvidas. Que a Tua glória apazigue o meu coração. Porque melhor do que lutar com o Senhor é ser vencido por Ele. Melhor do que derramar angústias diante de Deus é ser silenciado por Ele quando Ele nos diz: calma, Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo, eu ainda sou soberano. As tuas dúvidas não me tiraram do trono de glória. As tuas dúvidas e a tua angústia, o caos que você está enfrentando, ainda não roubaram de mim a minha soberania. Abacuque, você pode entrar no ringue comigo, é legítimo. Lute de maneira piedosa comigo. Mas eu garanto para você, Abacuque, você, todas as vezes que entrar no ringue comigo de maneira fiel, você vai terminar sendo nocauteado pela minha glória. E isso é bom para você. Olha para as nações, Abacuque, e eu vou fazer coisas que, se alguém falar, o pessoal não vai acreditar. É legítimo angustiar, é legítimo lidar com o caos, é legítimo questionar o Senhor. Mas também é legítimo se deixar ser vencido por Ele. Porque teve um outro Abacuque, um Abacuque maior, que lutou com Deus no Getsemane. Ele falou: Senhor, você não está vendo? Eu estou indo para a cruz. Eu vou ser açoitado por homens maus. Eu vou enfrentar o Gólgota, Senhor. Você não está vendo? Teus olhos não são santos. Mas, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Senhor Jesus Cristo se permitiu ser abatido pelo Pai, para a glória dele. Senhor, você não está vendo a angústia que eu vou experimentar? Você não está vendo os meus algozes? Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu vou ser açoitado, eu vou ser martirizado, eu vou literalmente entrar na via crucis. Mas, Senhor, não estou aqui para prestações de contas. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu me permito ser abatido pela tua glória. Eu me permito perder a luta para ti.
eu me permito ser alguém que vai se submeter ao teu plano. Ainda que no primeiro momento eu não consiga entender. Ainda que no primeiro momento eu não consiga perceber como as coisas se juntam. Mas eu sei que a tua perspectiva é maior. O teu plano é maior. E a tua bondade, ela não foi retirada de mim. Há um Abacuque maior que lidou com essa angústia. O meu e o seu Senhor. E ele disse: eu me permito ser vencido. Eu me permito, me entrego voluntariamente. E me permito perder a guerra, perder a luta contra o Senhor. Abaixe sua cabeça. Olha para as nações, Abacuque. Veja a minha grandeza. Muda a perspectiva. Você tem todo o direito, como meu filho Abacuque, de me questionar, de fielmente trazer as tuas angústias, fazer perguntas que realmente valem a pena. Mas deixa eu te falar, Abacuque, eu sou um Deus que tem uma outra perspectiva. Eu não estou confinado a microgerenciamento das tuas coisas. Olha para as nações, porque eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas que você não acreditaria se alguém te falasse. Portanto, descanse, portanto, espere, porque a pergunta não é sobre por que, Senhor? A pergunta é sobre quem, Senhor, é aquele que conduz todas essas coisas. Obrigado, Pai, porque Tu és grande. Obrigado porque o Senhor nos convida a ter uma espiritualidade realista. O Senhor nos convida a ter coragem diante de Ti e entrar no ringue para lutar contigo. Mas, Pai, nos lembra que Tu és indomável. Nos lembra que a gente tem que todas as vezes perder para Ti. Todas as vezes que lutarmos contigo, precisamos ser vencidos pela Tua glória. Porque vencidos pela Tua glória, descansaremos num Deus grande que temos. Num Deus soberano. E Ele trata, Ele redime no seu tempo, dentro da sua vontade. E obrigado, Pai, porque o Senhor não se permite ser domado por nós. Obrigado, porque o Senhor não se permite ser domado pelas nossas inclinações religiosas. Porque isso é bom. Isso nos dá segurança. Num Deus que é grande, num Deus que tem uma outra perspectiva, num Deus que vê a partir de um outro prisma as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós oramos pedindo que o Senhor nos convença essa manhã da Tua grandeza e da Tua majestade, do Teu caráter indomável. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.